Então, gente, eu sei que esse tema é um tema até batido, falando sobre como a nossa mente cria a nossa realidade. Mas é uma verdade. E hoje, enfim, eu consegui assistir um filme, um documentário, um filme documentário, tem no YouTube, que se chama Quem Somos Nós? Obrigada, Gus. Quem somos nós? Alguém já assistiu? Alguém conhece esse filme? Ah, deixa eu fazer assim, senão tapa o meu microfone. Cara de professora. Alguém, obrigada, Cacá. Alguém já assistiu esse filme? Quem somos nós? Ele tem 2 horas e meia de duração, quase. José já assistiu, gostou. É... Quem tá falando merda, gente? Então, esse filme, ele tem 2 horas e meia quase de duração. A parte que eu gostei mesmo é de 1 hora em diante. Então, assim, pra quem fica a dica. 1 hora em diante. Primeiro fica contando uma historinha, a parte bacana mesmo que eu achei, que começam os documentos. Obrigada, ô Dalício. A parte bacana que pega a galera, os especialistas, os cientistas dando os depoimentos, a parte do documentário em si, foi a que eu mais gostei, ela é a partir de 1 hora. Eu tô muito bem, obrigada. Então fica aí a dica. E aí esse filme, ele tava o tempo inteiro falando como a nossa mente cria a nossa realidade e como nós somos todos um. Obrigada. Como nós somos todos um. Como a gente faz parte de uma mesma energia. Papo Matrix. É isso aí. Só fica aqui, gente, quem realmente gostar desses assuntos, quem tiver interesse, quem tiver nessa vibe. Quem não tiver, não precisa ficar. Entra e sai. Se você nunca ouviu falar disso, tá achando interessante, fica. De repente você aprende alguma coisa, entenderam? Mas assim, aqui, pra quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. Aqui é pra quem tá nessa vibe de autoconhecimento. E aí eu fiz vários, um caderninho com várias anotações. Vai sair um texto essa semana, inclusive, depois eu posto lá na minha fanpage. Vai sair um texto só exclusivo, inédito, fresquinho, falando sobre isso. E aí eu vou colocando as pautas, né, os pontos que eu fui marcando aqui. A nossa mente cria o nosso corpo e a nossa realidade. Eu tenho blog, sim. E tem, se vocês forem lá no meu Facebook, vocês acham tudo. Você quer me passar seu WhatsApp? Tudo bem, me passa pelo Facebook, pelo inbox. Ei, Ricardo. Gente, quem quiser manter contato comigo, vocês podem. O jeito mais fácil é o Facebook. Tá lá, Suelen Baroni Neurodicas. Tô no Instagram também, Neurodicas. O blog é no somostodosum.com.br. E aí eu tô lá, somostodosum.com.br. Manda por mensagem. suembarone@gmail.com é meu e-mail. Ah, Maria Alencar, você pode falar comigo por e-mail, você pode mandar uma mensagem por e-mail. Eu tô no Instagram, Neurodicas também. O Somos Todos Um é um escrito. somostodosum.com.br. Mas se você entrar aí no meu perfil, tem o bit.ly/neurodicas, ele cai direto no... Isso aí, o e-mail, ele cai direto no blog. Que aí no blog você digita lá a Suelen Baroni e você me acha. Mas para ficar mais fácil, no meu perfil do Periscope, tem o link. Ou então joga Suelen Baroni no Google, que vocês vão ver que vai aparecer o blog mais fácil. Mas vamos lá. Gente, por que a gente fica preso a determinados padrões de comportamento? Porque nós ficamos presos a determinados padrões de comportamento e a determinados padrões emocionais. Às vezes a gente se sente preso, por mais que a gente tente, a gente se sente preso a determinados padrões de comportamento e a determinados padrões emocionais. Poxa vida, sempre que alguma coisa me desagrada, o poder do hábito, exatamente. Já li esse livro também, é muito bom. Mas é o poder do hábito mesmo. Sempre que acontece alguma coisa, sempre que eu me frustro, eu fico com raiva e aí eu explodo. E aí eu fico agressiva e trato as pessoas mal. Ou sempre que eu me frustro, eu fico com raiva, isso aí é natural para todo mundo, frustração e raiva é uma coisa natural para todo mundo. Então, sempre que eu me frustro e fico com raiva,
eu reajo me fechando. Eu tô com raiva, eu me fecho. Eu fico emburrado. Então tem gente que reage à raiva de N formas. Tem gente só espiritualizada, pelo menos. Sempre que você tá com raiva, você vai... Ei, Sandro, boa tarde. Você vai reagir de uma forma. Tem gente que vai reagir de uma forma agressiva. Tem gente... suembarone@gmail.com suembarone@gmail.com. Vão fazendo as perguntas, agora eu vou terminar a explicação, depois eu vou respondendo para vocês. Então, umas pessoas reagem à raiva com agressividade, outras reagem à raiva se fechando, ficando emburradas, por exemplo. Medo. Deixa eu dar outro exemplo de coisas que a gente... Ah, sim, tristeza. As pessoas também reagem à tristeza de formas diferentes. Tem gente que se culpa, tem gente que deprime, tem muitas formas. Eu vou dar um exemplo aqui, e de uma amiga minha, uma colega minha, é uma amiga minha, eu vou dar um exemplo aqui e ela não vai saber quem é, depois se ela assistir ela vai saber. Obrigada, Chico. Sempre que alguém faz alguma coisa com ela, que ela não gosta, sempre que alguém faz um desaforo, dá uma resposta que ela não gosta, faz uma grosseria, ela pensa assim, nossa, o que eu fiz? Tipo, nossa, não sei falar nada sobre maconha, nunca fumei. O que será que eu fiz pra essa pessoa fazer isso comigo? Nossa, por que essas coisas sempre acontecem comigo? Ela sempre pensa isso. Alguém passou na rua, um doido passou na rua. Aí eu tô dando um exemplo. Isso nunca aconteceu com ela, mas eu vou dar um exemplo. Um doido passou na rua e tacou uma pedra nela. Ela pensa assim: caramba, isso sempre acontece comigo? Que droga. Tem gente que se passar na rua e um doido jogar a pedra vai pensar: doido, maluco, imbecil. As pessoas reagem de formas diferentes às mesmas circunstâncias da vida. Vocês estão captando? Vocês estão muito quietinhos. Ei, gadinho! As pessoas reagem às mesmas circunstâncias. As pessoas reagem às mesmas circunstâncias de forma completamente diferente. O que faz elas agirem de forma completamente diferente é o padrão mental delas, é o padrão emocional delas. Então, ao longo da nossa vida, a gente vem formulando, formatando as nossas crenças. E a gente vem desenvolvendo e a gente vem fortalecendo. E aí não são crenças só intelectuais. Às vezes a gente desenvolve também um padrão emocional. E por incrível que pareça, a gente fica também meio que viciado em determinadas emoções. Que bom, Eliane, se vocês estiverem perdidos, vocês falam que eu paro e volto. Por isso que eu tô falando devagar. Então, por incrível que pareça, às vezes a gente fica viciado também em determinadas emoções. Tem gente que fica viciado em sofrer. Tem gente que fica viciado em ficar em felicidade também. Sim, especialmente o negativo, ele pega muito mais porque ele marca muito mais. Eu vou chegar lá. Eu nunca falo aqui das coisas aleatoriamente. A intenção aqui é, no final, mostrar para vocês que depende da gente mudar. Então imagina, ao longo da sua vida, você veio formatando um determinado padrão emocional de crenças. Tem gente que já gosta de murmurar. Você vem formulando um padrão de reclamação, inclusive os seus relacionamentos. Muitas vezes você vem imitando o seu padrão de relacionamento. As pessoas mudam os parceiros, mas o seu padrão fica sempre o mesmo. O bonzinho é sempre o bonzinho que sofre. O malvadinho egoísta é sempre o malvadinho egoísta que sofre. Você é sempre a pessoa que dá o pé na bunda. Você é sempre a pessoa que toma o pé na bunda. Tem a ver com ressignificar também. A gente vai mantendo esses padrões, porque a gente às vezes fica viciado em determinadas emoções. Ponto 1. E aí, quando a gente tá meio que viciado nesses padrões de comportamento, nesses padrões emocionais, elas acabam controlando a gente e não o contrário.
Ao invés da gente controlar o nosso comportamento, a gente controlar as nossas emoções, a gente tem a sensação de que nós somos reféns, que eles que estão controlando a gente e que a gente não tem o que fazer, não tem pra onde fugir. Tipo, o que eu vou fazer? Eu não consigo, por mais que eu tento, toda vez que eu fico com raiva, eu fico agressiva. Eu respondo às pessoas de uma forma agressiva. E eu queria muito mudar isso porque isso me atrapalha. Por exemplo, toda vez que eu fico com ciúmes, eu sou muito agressiva e me descontrolo. E aí você fica perturbando. Muito difícil mudar. Gabi Lipe, eu não falei que é fácil mudar. Mas é possível. Mas precisa querer. Não vai mudar de uma hora para outra. Imagina, você passa muitos anos da sua vida construindo um padrão. Não vai ser assim de uma hora para outra que você vai desconstruir isso. Mas é preciso que você queira. Porque a partir do momento que você quer, você começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Para algumas pessoas não é tão difícil. Depende. Agora, não desiste não. Porque antes de ficar fácil, realmente fica muito difícil. Antes de ficar fácil, eu adoro a Luísa. E a Luísa e Rei me ajudam muito, Gabi. Vou te dizer uma coisa. Antes, obrigada, Andréia, por convidar seus seguidores. Muito obrigada. Eu tô fazendo terapia, eu gosto muito. Conheço a lei da atração. Gente, tem momentos que às vezes você tá ali naquele padrãozinho. De repente você começa a querer mudar. Obrigada, Paty, por convidar seus seguidores. Você começa a querer mudar. Quando você começa a querer mudar o seu padrão e realmente começa a mudar de fato o seu padrão, quando você realmente começa a mudar, obrigada, Biga, por convidar seus seguidores. Quando você começa a mudar o seu padrão, seu organismo meio que dá um tilt, sua mente meio que dá um tilt, fala assim, peraí, eu tô vindo com você na zona de conforto, eu sei como que você age, eu tô lidando ali naquele caminho direitinho, de repente você quer mudar, bagunçar tudo, era tudo muito mais fácil, o seu cérebro gasta muito menos energia quando ele faz as coisas que você já está acostumado a fazer o tempo inteiro. Eu acredito que sim, que é verdade, que a gente deve fazer isso mesmo. Então imagina, o seu cérebro, você tem um padrão mental, um padrão emocional, um padrão de comportamento. Você age de um determinado jeito a vida inteira. O seu cérebro quase não gasta energia para você agir dessa forma. Quando você começa a querer mudar, você está fazendo o seu cérebro parar e gastar muito mais energia para fazer uma coisa. Ele vai tentar de toda forma que você não faça isso. Vai te boicotar para você não fazer isso. E aí que fica muito difícil. Não. E aí que fica muito difícil, principalmente pela dor. Vou chegar lá também, Júnior. E aí fica muito difícil. Só que antes de ficar mais fácil, vai ficar difícil mesmo. Então não desiste quando a coisa começar a ficar muito complicada. Não desiste. É sinal que daqui a pouco vai melhorar. É porque você está realmente quebrando o padrão. Aí na hora que você quebra o padrão, você está pronto para as coisas novas. Então assim, não pensa que vai ser sofrimento, essa dificuldade o tempo inteiro, não. Não vai. Desistir nunca. Não vai. Vai ficar mais fácil. Outra coisa. À medida que a gente vive as mesmas coisas, estabelece o nosso padrão mental, a gente acaba trazendo para a nossa vida, faça exercício do espelho, o que mais você indica. Eu vou falando aqui as coisas que eu indico. Eu também faço exercício do espelho, eu faço meditação, eu faço as lições do 100, que é o livro Um Curso em Milagres. Eu faço as lições do 100, que é o livro Um Curso em Milagres, diariamente. Ele tem 365 lições, que são meditações, uma para cada dia. Exercício do espelho são vários, que a gente vai falando, fazendo meditações e frases para o espelho. A Louise Hay ensina vários. Então, no YouTube você joga, dependendo do problema que você tem, pode ser problema de saúde, doença, pode ser relacionamento, autoestima. Você joga isso no livro, sai um monte de coisa. Meu e-book está no forno. Eu estou juntando os meus artigos para fazer um e-book, depois eu conto para vocês.
Então tem várias coisas legais pra gente fazer. Eu faço meditação, a Louise Hay me acompanha há uns 10 anos, desde que eu era muito novinha. A Louise Hay me acompanha, os livros dela, Você Pode Curar a Sua Vida, ajudam muito a gente mudar o nosso padrão mental. Várias meditações, o Ho Oponopono. Um curso em milagres é autoajuda, não confronta você. Um curso em milagres, o que é autoajuda? Autoajuda é tudo que ajuda a gente. Um curso em milagres não é autoajuda. Um curso em milagres é diferente, é um livro bem diferente. Eu nunca tinha lido um como ele. E eu não tenho nada contra o livro autoajuda também não, tá? Queria dizer isso, que eu fui estudar neurociência justamente para eu comprovar a questão do autoconhecimento. Que autoajuda, gente. Se eu ler um livro de matemática e aquilo ali me acalmar, se eu fizer um monte de exercícios, é autoajuda. Então, tem muito preconceito com autoajuda, né? Agora, voltando pro tema, a questão dos nossos padrões mentais, eu não sou psicóloga, a questão dos nossos padrões mentais, que quanto mais a gente pensa naquilo, mais a gente... Que bom, obrigada, Mara. Obrigada mesmo. Mais a gente vai criando aquilo ali na nossa realidade, mais o universo acaba mandando pra gente. O nosso cérebro, ele fica muito voltado para deter para os nossos padrões, para as nossas crenças, e o universo também fica ligado naquilo que a gente acredita. Então, como o nosso foco está muito voltado para as nossas crenças, obrigada por quem está convidando os seguidores, a gente acaba olhando, o universo é um todo. Se o universo fosse uma pessoa, a gente não ia caber tudo dentro da pessoa. O universo é tudo. É esse tudo que não dá nem para imaginar. O curso em milagres, é um curso em milagres? Você está perguntando se eu comecei há muito tempo a ler? Eu tô na lição 60 e poucos, uns 2 meses. Tem uns 2 meses que meu coach me indicou. E aí eu achei uma galera aqui no Periscope que tá fazendo, que é da Marcela Leal, que é comediante, mas ela faz lives aqui sempre nas segundas-feiras. E aí a gente tem um grupo bacana, virtual, muito bacana, que faz isso. Então, se vocês quiserem, assistam as lives dela. Se eu tô descalça, nem sei. Tô, porque eu tô em cima da cama. Então, assim, a gente acaba vivendo situações, quando a gente tem as nossas crenças já pré-estabelecidas, a gente acaba... Oi, Rosemary! Primeira vez, agora eu tô te dando oi. A gente acaba vivendo mais situações que nos façam sentir daquele modo que a gente já está acostumado. Então, se você naturalmente se sente o patinho feio, nunca estudei. Se naturalmente você acha que você é o patinho feio, que tudo dá errado pra você, que nada dá certo, que um doido sempre vai passar na rua e te tacar uma pedra, você vai acabar focando a sua energia pra tudo que te faça se sentir desse jeito, porque o seu organismo ele já está viciado em se sentir desse jeito, as suas células já estão viciadas em se sentir desse jeito. Como é que funciona esse processo dentro da gente? Esse processo orgânico. Como é que funciona? Estou colocando aqui. Tem aqui, a rede neural nos faz nos sentir assim. A nossa rede neural, ela já está formada. A nossa rede neural, ela já tem a necessidade de determinadas substâncias químicas, de determinados neurotransmissores, ela já tem essa necessidade. Aí ela manda um sinalzinho para a célula. Aí a célula manda vários sinais, é uma coisa que vai assim, cérebro, célula, corpo. Eu acredito, claro que eu acredito. Acredito super. Porque é a gente que cria as nossas doenças, né? O nosso padrão mental vai criando, aí a gente vai se alimentando mal, a gente vai ficando estressado, a gente não faz exercício, a gente bebe, fuma e vai criando as nossas doenças. E não um lugar na solução, exatamente. Então, como é que foi aqui? A gente tem a nossa rede neural, nos faz nos sentirmos de uma determinada forma. A nossa rede neural, ela já está treinada a se sentir de um determinado jeito. Ela já está tão viciada que o nosso cérebro ele fica atento a todas as situações que proporcionam esse sentimento e essa emoção que estão formando ali, que já viciaram a nossa rede neural. Como que ele faz isso? Ou ele fica procurando situações no ambiente que façam você se sentir do jeito que você já se sente normalmente, seja triste ou seja feliz, seja frustrado, seja alegre.
Ou sim, porque são células e células são vivas, né, Kleber? Ou então, a sua rede neural faz você ficar revivendo suas memórias. Ah, porque lembra daquela vez? Ah, daquela vez eu me senti um patinho feio. Aí você começa a lembrar de todas as vezes que você se sentiu um patinho feio. Ou se você não acha nada no momento aqui, no externo, no ambiente, e não acha nada lá no passado, você fica visualizando lá na frente. Mesmo sendo ruim, inclusive, principalmente, eu mando. Quase sempre. Muitas vezes. Eu tô diariamente pegando pelo laço. É treino. Todo dia eu pego pelo laço. É isso. Aqui não tá travando ainda, graças a Deus. Claro, há 10 minutos eu não tava muito legal, não. Lógico que eu já me senti feio. Mas muito poucas vezes. Mas lógico que tem. Tem um dia que a gente acorda e fala assim, hoje eu não tô legal, não. Mas então, falei, ou a gente procura aqui no ambiente de hoje, presente, para ver se tem alguma coisa que faz, que reforça isso, essas minhas emoções, esses meus padrões emocionais. Ou eu olho lá para trás e fico buscando no passado situações que me façam reviver essas emoções. Se eu não acho no presente, se eu não acho no passado, eu fico pensando lá na frente. Não, porque se tal coisa acontecer, eu vou me sentir um patinho feio. Ele é brilhante. Mas ele é tão brilhante, por isso que a gente merece aprender a usar ele da melhor forma possível. E aí, senão eu fico olhando lá na frente. Peraí, sumir para abrir a janela. Senão a gente fica olhando lá na frente, imaginando. Porque se eu fizer isso, eu vou me sentir um patinho feio. Porque se acontecer aquilo, eu vou me sentir um patinho feio. Entenderam? Eu acredito que se a gente mentalizar, mas não tá só no consciente. O nosso consciente é muito pouco, é a ponta do iceberg. A gente tem que sentir mesmo em cada pedacinho da gente. Nesse caso, se espiritualizar funciona muito. Acreditar numa força maior, acreditar que nós somos todos um, acreditar que todos nós estamos conectados. Então, que o que eu penso aqui interfere sim na vida de todo mundo, o que eu faço interfere sim na vida de todo mundo. Acreditar que Deus está no comando, que Ele está guiando a minha vida, que Ele está me ajudando a materializar as coisas. Tudo isso funciona muito. Não é só ficar pensando assim, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. Não é. É você começar a se sentir rico, é você começar a trabalhar para isso. Aí você vai ver que as pessoas vão surgindo, as oportunidades vão surgindo. Aí você vai se sentindo motivado para poder se mexer e trabalhar e fazer as coisas. Eu já fui religiosa, eu não sou religiosa. Eu não acredito mais em religião, não acredito que eu necessite ter e seguir uma religião. Mas quando eu tô com vontade, eu também, Ali. Quando eu tô com vontade, eu vou à missa. Na igreja católica, porque eu fui batizado católico, então não tem nenhum problema em ir à igreja. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, sim, que eu li uma frase muito bacana, né? Eu li no vídeo, no filme que eu falei, ele fala muito bacana, assim, se você não consegue controlar o seu estado emocional, é porque você tá viciado nele. Então você tem que quebrar isso. Eu não inventei religião nenhuma. Pra que eu vou gastar meu tempo inventando uma religião, gente? Dá muito trabalho isso. Então como é que você faz? Obrigada, Jéssica. E como é que a gente faz para largar este vício de sofrimento e de negatividade? Como a gente faz? Eu tô rindo da Jéssica até agora. Muito engraçado. Como é que a gente faz? A gente tem que quebrar a nossa rede neural. Se vocês prestaram atenção lá no início, que eu fiquei falando e repetindo a mesma coisa, como é que a gente forma a nossa rede neural? Por meio dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, os nossos pensamentos. A gente vai reforçando e reforçando e reforçando. Então, me digam vocês, como é que a gente quebra isso? Que isso? Como é que a gente quebra isso, gente? Como? Me respondam, enquanto eu vou lendo aqui os próximos passos. Como é que a gente quebra esse vício em um estado emocional viciante e que não está fazendo a gente feliz? Como é que a gente quebra esse vício em crenças que não estão fazendo a gente feliz? Eu também acredito, Luciano, nisso.
Gente, a gente só quebra isso quando a gente começa a fazer as coisas diferentes. E aí, parafraseando Einstein, que pelo eu li, isso aí, Sócrates, é isso. Não se obtém os resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente só obtém resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Vocês estão certos, mudando as crenças, mudando o padrão, mudando os hábitos. Aí alguém vai dizer, é difícil. Claro, mudar um hábito não é fácil, mas é impossível? Não, não é impossível. E aí você coloca na balança. O que você prefere? Continuar sofrendo ou mudar? Aí vai depender do grau de sofrimento de cada um, de como cada um aguenta. Às vezes eu tô sofrendo, não tô tão feliz, mas eu aguento. É melhor pra mim ficar assim do que tentar mudar. Tentar mudar vai me dar tanto trabalho que é melhor nem mexer nisso. Mas, às vezes, a coisa pega. E geralmente ela pega que é pra gente aprender definitivamente que não tá bom do jeito que tá, que a gente vai ter que sair da zona de conforto. Tem uma frase aqui, deixa eu ver, muito legal. Ah, aqui. Não, tá aqui. Peraí, gente. Olha que legal isso. O universo traz coisas até a sua porta. E existem aprendizados nele para você, se você estiver disposto a refletir sobre eles. O universo te dá armadilhas. Se você não consegue enxergar essas armadilhas, ele te traz coisas ruins, você vai acabar sofrendo. Entendi. O universo acaba te trazendo armadilhas, você vai cair nelas, você vai sofrer para você aprender. Porque para a maioria de nós, a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente toma 3 tapas na cara da vida. É assim, quando a gente toma um tombão, cai de cara no chão e rala a testa. É assim. Por isso que vão acontecendo essas armadilhas, as pegadinhas do Gugu que é da vida, que é para pegar a gente pelo laço e falar, meu filho, eu tô te dando várias dicas e você não tá entendendo, então vou ter que te dar uma rasteira para você sacar que esse caminho que você tá indo não é legal. Trata de mudar esse hábito. Trata de mudar essas crenças, senão você vai sofrer o resto da vida e a gente tá aqui para evoluir. Que graça teria? Mas chega uma hora que você começa a enfrentar os mesmos obstáculos, e os mesmos, e os mesmos, e tem a sensação que não tá saindo do lugar, as coisas se repetem, só mudam os personagens. É nessa hora que a gente quer mudar. Então, como que você tem que fazer? Você tem que mudar suas escolhas. Porque se você mudar suas escolhas, você muda. Se você mudar seus pensamentos, você muda suas escolhas. Se você mudar suas escolhas, você muda seus comportamentos. Se você mudar os seus comportamentos, você muda o caminho que você está seguindo na sua vida. E aí você acaba quebrando esses paradigmas mentais daí que estão te infernizando em algum pedacinho da sua vida. Outra frase que eu achei muito legal que fala assim, as pessoas elas estão tão hipnotizadas pelos seus ambientes, através da mídia, criando ideais de que todos lutam para se tornarem uma pessoa que ninguém realmente de fato vai se tornar, porque não é possível. As pessoas estão sempre criando padrões ideais de beleza, padrões ideais de riqueza e esquecem que se elas se renderem a isso, não focarem no autoconhecimento, não importa. A tendência é viver na mediocridade. Mediocridade é aquela vida ali mediana. Só que a alma que Deus nos deu, ela não é medíocre. E ela não veio ao mundo para ser medíocre. Ela é grandiosa. A nossa alma fez a gente perfeito. A nossa alma fez a gente perfeito e poderoso. Nosso inconsciente, aquilo que está lá guardadinho que a gente não vê, fez a gente perfeito e poderoso. Então ele pode criar a gente, uma vida pra gente perfeita e poderosa também. Uma vida cheia de saúde. E a Louise Hay que ensina, ela fala, o subconsciente que te criou perfeito sabe como te curar. Sabe como cuidar da sua vida. Ele sabe como cuidar da sua saúde.
sabe como cuidar da sua saúde. O nosso inconsciente, a nossa alma, que está conectada com tudo de bom no mundo, que está conectado com Deus, sabe como trazer as coisas para a nossa vida. Então sabe como ajudar a gente a mudar um hábito negativo, um hábito prejudicial. Sabe? Então, parece difícil quando a gente pensa no todo. Quando a gente pensa no todo e fala, nossa, como é difícil eu sair da Suelen A e virar a Suelen B. Parece difícil. Agora, a sua mudança vai começar com uma pequena mudança de atitude. Uma pequenina mudança de atitude. Depois que você muda de atitude, aí você vai mudar o seu comportamento. Depois que você muda o seu comportamento, aí você vai mudar o hábito. Depois que você mudar o hábito, aí você vai mudar o seu padrão mental. Se você for de degrau em degrau, as coisas ficam mais fáceis. O negócio é que a gente fala assim, pronto, descobri que esse aqui é meu ponto fraco. Amanhã eu já quero ter mudado. Não. Descobriu que esse é seu ponto fraco? Que bom. Agora você tem noção de que você... Vou dar um exemplo. Pessoas muito críticas. Vou dar um exemplo. Pessoas... Eu era muito crítica. E a crítica, se eu critico o outro, sou bem sucedida. Rica ainda não. Até porque o conceito de riqueza ele é muito relativo. Eu não falei que ele é errado a gente dizer somos deuses, eu nem li. Mas eu não sei se eu diria que nós somos deuses. Mas eu digo que eu sou um deus. Eu sou um pedaço de Deus. Não é errado. Não é errado. Mas é porque eu não tinha lido. Um exemplo. Crítico. Pessoas que são muito críticas. Eu era muito autocrítica. Muito. Tava sempre procurando alguma coisa errada, porque na minha cabeça, o significado de ser crítico é eu sou crítico porque eu quero melhorar. Eu quero sempre melhorar. Aí eu fico procurando meus defeitos. Só que isso baixava a minha autoestima, porque eu fico procurando os meus defeitos e aí ao invés de eu enxergar minhas qualidades, eu enxergo só os meus defeitos. Aí eu fico triste e desanimada. Quando eu entendi isso, eu parei. Aí eu tomei consciência, mas olha a questão de inconsciência. Ale e Helena, olha como é que era a questão de inconsciência. Eu acreditava que o fato de eu me criticar me levaria a ser uma pessoa melhor. Porque a minha lógica era, eu me critico para eu ver quais são os meus pontos fracos e a partir disso eu mudar. Eu não me enxergava o que eu estava criando na minha vida. Que eu, quando me criticava, eu deixava de lado os meus pontos fortes. Eu aumentava os meus pontos fracos. Marcos Trombeta não conheço. Eu aumentava os meus pontos fracos e aí ficava parecendo que a Suelen era puro ponto fraco. E aí eu me sentia muito mal. Eu me sentia mal, eu me sentia triste, porque eu não via os meus pontos fortes, eu não via as minhas qualidades, eu só via os meus defeitos. Só que eu não tinha consciência que eu fazia isso. Quando eu tomei consciência de que eu estava fazendo errado, eu comecei a prestar atenção. Mudei de um dia para o outro? Não. Mas quando vinha um pensamento automático de me autocriticar, eu lembrava, Suelen, esse não é o caminho. E aí eu parava. E eu fui fazendo isso e não demorou muito tempo. Eu quase não faço isso. Outra coisa, falar mal dos outros, fazer fofoca. Nunca fui, tá, gente, fofoqueira. Mas era divertido. Quem não acha divertido de vez em quando você ficar falando da vida dos outros? Então acontecia muito. Quando eu defini que quando eu falo do outro, eu estou falando muito mais de mim do que do outro, existe até aquele ditado. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Quando eu comecei a ter consciência que o falar do outro é um ralo de energia, quando eu tô falando do outro, é um ralo de energia. Imagina, ralo mesmo que eu tô falando, ralo de energia. Eu estou gastando um tempo da minha vida, um tempo importante, um tempo produtivo, para falar mal dos outros. Eu tô perdendo energia. E ganhar energia não é uma coisa fácil. Para eu ganhar energia, eu tenho que dormir bem. Para eu estar com saldo positivo de energia, eu tenho que dormir bem, eu tenho que estar bem-humorada, eu tenho que me alimentar direito,
tem que fazer exercícios. Então, assim, para eu estar com saldo positivo de energia, dá trabalho. As pessoas acham que a gente nasce iluminado. Tô dizendo que eu sou iluminada não, tá, gente? Tô dando um exemplo. Às vezes, você olha pra uma pessoa e fala assim, nossa, aquela pessoa, ela tem tanta energia. E aí parece que aquela pessoa, ela é a mais felizarda do mundo, nasceu com a bunda virada pra lua, cheia de energia. Não, amiguinho. A pessoa tem energia porque ela produz a energia dela. Ela produz a energia dela. Ela se alimenta direito, ela dorme na hora certa e acorda na hora certa, ela tá feliz com ela mesma, ela não se critica, ela tá convivendo bem, ela se empenha para conviver bem com as pessoas, porque relacionamentos não acontecem assim. As pessoas não saem se dando bem adoidado. As pessoas, elas se empenham para se dar bem. Tá cheio de gente chata no mundo que a gente tem que aguentar. Então, assim, as pessoas olham e falam assim, nossa, como ela é bem, como ela tá de bem com a vida. Cara, essa pessoa que tá de bem com a vida, ela se empenha pra estar de bem com a vida. Então, não acha que essa pessoa não tá se esforçando. Então, eu tô dizendo isso. Quando você se empenha para estar de bem com a vida, quando você se empenha para o seu saldo de energia estar lá em cima, você vai gastar esta energia que você acumulou com tanto empenho, falando mal dos outros, não conheço. Por conta de um chefe doido, você... E olha, eu vou te dizer, você tem duas opções. Ou você sai do seu emprego, ou você encontra uma forma de lidar com o seu chefe doido, de filtrar. Não tem outro jeito. Porque a gente tem... Eu não tô dizendo que este é o seu caso, mas a gente tem a mania de colocar a culpa nas pessoas e nos outros. A gente tem esta mania de colocar a culpa nos outros. Então, ou a gente encontra uma forma de lidar com isso, ou você pede demissão e procura outro emprego. Ninguém te obriga a ficar no emprego. Eu sei que o Brasil está em crise, eu sei de tudo isso, tá? Não tô mandando ninguém pedir demissão. Mas eu tô dizendo que é isso. A gente tem que ser forte. Aí a gente tem que ter o dobro de estoque de energia. Então, como é que a gente para de falar mal dos outros? Escolhendo parar de falar mal dos outros. Olha, eu não vou falar mal das pessoas, eu não vou conversar à toa sobre a vida das pessoas. Eu também sou do serviço público, eu sei do que você está falando, Gugu. Eu sei. Que a gente não pode largar assim facilmente. Então é isso. É fácil? Não é fácil. Mas é a escolha. Você tem que estar consciente. Mas você só consegue mudar se você estiver consciente, tá? É isso aí, eu também acho, Paulo. Você só consegue mudar se você estiver consciente. Se você não estiver consciente, você vai continuar fazendo melequinhos aí na vida e acabou. Agora, se você está consciente, você consegue escolher quais serão as suas atitudes. Exatamente, Jefferson. Você vai conseguir escolher quais atitudes você vai tomar no dia a dia. E assim, hoje você fez uma escolha, agradeça, você fez a melhor escolha. Amanhã você faz de novo. Tem umas leis aí que dizem que com 21 dias repetindo o mesmo comportamento, você muda de hábito. Então, assim, cada um de vocês escolha uma coisa que vocês querem mudar, um padrão que vocês querem mudar, um padrão mental que vocês querem mudar e mudem a atitude agora. Mudem a atitude agora, o dia não acabou, ainda dá tempo. Ah, mas já era, eu já fiz o que eu tinha que... Já fiz caca, merda, até agora. Tudo bem, mas você tem até a hora de dormir para não fazer. E amanhã você já vai tá mais fortalecido. Tem que querer. Tem que querer. Se não quiser, não adianta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que faltou. Ah, gente, fica outra dica. Para finalizar, fica uma dica. Eu não sei se alguém já ouviu falar e conhece estudos de um cientista japonês, Masaru Emoto. É com S que escreve, Masaru Emoto. Se tiver um nome errado, se joga no Google que vocês vão achar. Masaru Emoto, que é um estudo, para quem não conhece, vou contar aqui rapidinho para finalizar a live. Para quem não conhece, Masaru, ele fez experimentos com a água, pegou moléculas de água. Ele pegou moléculas de água pura, seja lá o que é uma água pura, água sem cloro. Pegou moléculas de água, engarrafou e escreveu palavras. Não, eu sou do Espírito Santo.
colocou e escreveu palavras. Masaru Emoto, isso aí, Paulo. E escreveu palavras, colou palavras nessa. Já viu, né, Jéssica? E colou palavras nessas garrafas. Palavras de amor e palavras de ódio. Em um ele escreveu paz, em outro ele ouvia. Outro ele colocou sons. Eu sou de Vitória, Espírito. Vocês juram que vocês são Gugu e Jéssica? Conterrâneos, que legal! Exatamente. E aí ele colocou palavras tristes e palavras bonitas, amor, paz, ódio, raiva. Também colocou sons de pessoas gritando, de pessoas chorando, da voz de Hitler até tem isso. E música clássica, passarinho cantando. E aí, gente, é muito bonito. Vale a pena depois vocês procurarem isso no Google. As moléculas com as frases positivas, elas viraram moléculas muito bonitas. Elas foram congeladas e aí mostrou no microscópio. E assim, a imagem das moléculas eram positivas, eram muito bonitas. Elas eram equilibradas, o desenho delas era todo proporcional. E das moléculas influenciadas por coisas negativas, elas tinham um formato todo irregular, esquisito. E aí ele fala que o poder da palavra muda a molécula de água. E imagina o que a palavra não faz com nós, seres humanos, não faz conosco, seres humanos, que somos quase 70% feitos de água. Se muda uma molécula de água, imagina que um pensamento, uma palavra positiva e uma palavra negativa fazem com a gente, que somos feitos quase 70% de água. Vale a pena, quem tiver curioso, procura esse experimento. Ele é bem bacana e é bem forte mesmo. Beleza? Brigadão quem ficou comigo até agora. Gente, quem ainda não me segue, começa a me seguir aqui. Dá um cliquezinho no bonequinho. Se alguém tiver interesse, tiver Face, fala comigo no Facebook, no meu blog, no Instagram. Essa semana vai ter um texto novo, um artigo novo falando disso, exatamente. Tá bom? Obrigada, Jéssica. Que bom. Obrigada pelos novos seguidores. Obrigada pelos antigos seguidores que estão aqui comigo desde o início. E obrigado por você que está assistindo a retransmissão e está virando seguidor, porque tem um monte de gente que começa a me seguir na retransmissão, não consigo dar um oi pra galera. Exatamente. Benção no copo, tem também do arroz, que um apodrece, o outro não apodrece. Tem muitos experimentos parecidos assim no YouTube, ó. Tá cheio. Gente, vou lá que minha bateria tá acabando. Obrigada, Jefferson. Obrigada por quem gostou, por todos os corações coloridos, por todos os compartilhamentos, por todos os novos seguidores. Um abração e excelente semana pra vocês. Essa semana eu volto, tá? Só Jesus pra entender tara por pés.